Hoje eu gostaria de falar sobre o nosso sistema educacional. A gente tem um problema muito, mas muito sério em todos os setores da nossa sociedade, como quem acompanha os vídeos aqui muito bem sabe. E a educação não é uma coisa à parte, que não é separado disso tudo. Ela está imerso nesse oceano de problemas da nossa humanidade, da nossa dita civilização. Então, a educação se encaixa como uma das instituições, um dos campos dessa grande sistema que a gente tem. Ela está encampada, por uma mentalidade que acaba influenciando como o nosso sistema econômico, como nossos modelos políticos, como nossos diretrizes, nossas instituições em geral, universidades, nossas escolas, nossos institutos de pesquisa, nossas igrejas, nossas religiões, nossos campos dos saberes. Então, todas essas coisas são bolinhas, que tentam, de alguma forma, se absolutizar para além da medida. E todas elas possuem uma visão limitada das coisas. E o pior não é nem isso. É limitada e limitante, ou seja, limita as outras. E a educação, teoricamente, deveria ser algo muito nobre, algo muito elevado, algo que estaria na ponta, na vanguarda da ascensão humana, algo importantíssimo para o despertar da consciência do ser, importantíssimo para a pessoa conseguir se autoconhecer e se autorrealizar, independentemente do que ela esteja estudando, independentemente em qual nível ela se encontre. E a educação, o grande problema aqui é que as pessoas que trabalham na área educacional, elas não conhecem o significado da palavra educação. Elas não sabem o que significa a coisa. Educar vem de eduzir, de tirar de dentro, o que o outro já possui em si. Ajudar o outro a perceber, o caminho que ele deve trilhar para que ele consiga se tornar um ser humano completo, um ser humano consciente. Isso vai além da questão da cidadania e muito mais além da questão de você formar um profissional competente num campo hiper específico. O que, aliás, é perigosíssimo se não for acompanhado de um correspondente grau de consciência, de uma moral, um senso moral das coisas, uma visão mais ampla. Então, o que a gente tem hoje em dia, na imensa maioria das instituições, é instrução. Não é educação. Instrução trata de você ajudar, o outro, a equiparar, o seu intelecto para que ele possa exercer uma profissão. Então você instrui a pessoa. É alguma coisa que vem externa. Tem a ver com características executórias. Então você mostra à pessoa a receita de como fazer aquelas coisas, os caminhos, alguns métodos, sem fugir praticamente nada, do campo em questão, sem relacionar com nada, sem ver mais a fundo o significado do porquê está sendo feito daquele jeito, de onde veio, quais são os limites. Não, você não trata disso. Na instrução, você meramente está colocando, algumas bolinhas a mais dentro da caixinha de alguma pessoa que vai usar essas bolinhas para alguma coisa para o benefício próprio, ganhar dinheiro, ter um emprego e sustentar essa engrenagem econômica que a gente tem aí.
E a questão aqui é que a gente procura formar em quantidades massivas pessoas visando essa tal de instrução. E a gente tem um discurso de que a gente está dando educação para essas pessoas. Mas, no fundo, o máximo que a gente está dando é instrução. E se tanto, né, que ainda existe instrução de baixa qualidade. O problema aí é que a gente está formando, né, um monte de seres humanos que podem até, né, em alguns casos, ser muito bons naquelas coisas que fazem, mas por não terem uma visão mais ampla, mais profunda da coisa, eles ficam limitados. E daí podem acabar aplicando esses conhecimentos fragmentados, diga-se de passagem, para fazer um mal. Então eles começa-se a criar um monte de ideias, esquemas, teorias, projetos, processos, visando apenas uma finalidade limitada, que acaba causando um monte de problemas que vão se propagando ao longo do tempo de uma maneira imperceptível para quem não tem capacidade de perceber a interconexão entre as coisas. Então, a nossa humanidade hoje em dia se resume a isso. O nosso sistema educacional está focado em instruir em quantidades massivas, independentemente da qualidade. Ele não está pensando em educar, em fazer a pessoa despertar para algo mais profundo, mesmo que instruindo ela ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas confundem, né, as coisas. Pensa que se você está ajudando a pessoa a despertar a consciência, você não pode estar ensinando um determinado conteúdo, como se fossem coisas totalmente separadas, uma visão reducionista, mecanicista da coisa. Daí você tem casos onde a pessoa vai tratar de um assunto específico, né, de uma maneira muito mais ampla, mostrando interfaces entre os fenômenos, dando uma visão filosófica para a coisa, uma visão sistêmica, estabelecendo analogias entre os domínios, falando das limitações, colocando elementos que ajudem a pessoa a ver mais a fundo aquela questão específica. Então, essas pessoas são vistas como estranhas, anormais, que estão atrapalhando o andamento das coisas. Porque o normal é você pegar a receitinha de bolo, passar, fazer algumas piadas, mostrar umas relações frouxas, né? Uns exemplos bem frouxos e pronto. Não se pode ver um aspecto mais profundo daquilo. Não se observa a ciência que sustenta toda aquela técnica. Não se observa o significado daquela equação, daquela teoria, daquela elaboração, aqueles conceitos. Não se observa as limitações, não se percebe as aplicações, né, que podem ser positivas ou negativas. Não se percebe que isso, sendo explicado, está enquadrado num contexto maior, que, se não for compreendido, tornará a pessoa extremamente boa, às vezes, naquele saber, uma ferramenta do diabo, nas minhas palavras. Uma pessoa que acaba fazendo uso equivocado daquela coisa. Às vezes sem má intenção, mas por burrice, por não ter uma visão mais ampla, uma visão sistêmica e uma capacidade de percepção mais profunda, filosófica da coisa. E daí surge um monte de confusão, porque você não consegue tratar as coisas de maneira desconectadas se você realmente quer passar para a pessoa o significado profundo de um conteúdo. Então a gente vê, hoje em dia, eu percebo, já dando aulas há quase 8 anos, a limitação desse sistema educacional.
Esse sistema ele não se interessa em fazer a pessoa ver sentido nas coisas. Ele quer tentar fazer isso, só que usando métodos completamente limitados, métodos caducos, arcaicos. Então ele fica preso a regras que não se adequam mais ao passo que a humanidade está hoje em dia. E daí você tem uma série de coisas, né, que impedem o progresso. Você tem um monte de sistemas de freios aí que impedem a pessoa de exercer a sua criatividade, de conseguir fazer coisas, colocar elementos que dão vida a disciplinas. Seja qual disciplina for, não é uma questão de um assunto poder tratar dessa forma, outro não, e por aí vai. Tudo está imerso nesse mar fenomênico. E daí, a gente tem vários problemas, né? Porque a pessoa que faz isso começa a não ser compreendida. Então você fala que o seu curso tem uma abordagem filosófica, sistêmica, o seu método, né? Você visa o telefinalismo das coisas, você visa a interconexão, o aspecto orgânico da coisa, que isso tudo alimentando o aspecto do componente, né, da técnica. A pessoa pensa que você vai falar de pensamento sistêmico, como se fosse um novo conteúdo a ser inserido. Filosofia, vamos falar um pouco sobre a história da filosofia. Isso porque não se fala ainda em espírito, que é o que deve permear tudo, todas as atividades humanas. Então daí se você cita essa palavra, você fala que você está colocando, né, relacionando o componente espiritual com o que levou o sujeito a desenvolver aquela teoria a respeito de um fenômeno físico. As pessoas já vão pensar que você vai ensinar uma série de tópicos relativos a alguma religião, ficar lá vomitando conteúdo. E não se trata nada disso. Se trata de uma coisa que está inserido dentro da coisa quando você está repassando aquele conhecimento específico relativo àquele conteúdo da disciplina. Infelizmente, o que eu constato hoje, e eu falo com certeza total, é que a humanidade ela não tem, em sua larga medida, né, em maioria, as pessoas do setor educacional não têm capacidade de perceber coisas desse tipo. Elas querem ficar presos a pequenas caixinhas, né? E a vida das pessoas nesse campo consiste em repassar as bolinhas dessas caixinhas para outras caixinhas mais vazias, que seriam os alunos, e ponto final, citando alguns casos, arranhando de forma muito, mas muito leve questões sistêmicas, não praticamente tangenciando nada um aspecto mais profundo, né, filosófico da coisa, que na verdade aponta para o espírito, né, aponta para a unificação, aponta para a finalidade suprema das coisas. Então nisso não se trata nada. E daí a gente fica numa situação no qual as coisas não andam. E o pior disso talvez sejam as pessoas que trabalham com pedagogia, que estudaram, né, às vezes muito, uma série de pessoas que inovaram realmente na área, né, em alguns sentidos, ficam falando e vomitando e falando sobre essas pessoas, ficam querendo dizer que nós, professores, as outras pessoas têm que ver as coisas de forma diferente, têm que fazer as coisas de modo diferente. Ficam falando, ficam nessas orgias intelectuais infindáveis. Só que na hora que chega uma pessoa que quer começar a fazer um método de avaliação que esteja alinhado com esse avanço, tenha um método que esteja alinhado com esse despertar, né, com essa educação no verdadeiro sentido, há pessoas que não têm o menor interesse e até criticam e falam que
a pessoa deve parar de fazer essas coisas. Porque não é adequado, porque está contra essa norma. Então elas ficam procurando pelos em ovo, né? Vírgulas falando que por que, né? Em argumentações infindáveis, isso não pode ser feito, né? E essas pessoas se apoiam na quantidade, pensam na comodidade. Não tem ninguém fazendo. Isso nunca foi feito antes. Elas não pensam se isso está ressoando com o discurso que elas têm. Elas simplesmente veem que isso vai causar um trabalho, um incômodo. Assimilar o que essa pessoa está fazendo vai demandar um esforço interior muito grande. E essas pessoas não querem se dar ao trabalho disso. Elas estão muito ocupadas com suas reuniões infindáveis, que não acabam nunca, com seus mexericos, seus bate-papos infindáveis nos meios de comunicação, né, nesses WhatsApp, nessas várias mídias sociais. Elas estão ocupadas vendo um monte de vídeos hipercurtos, né, nas mídias, coisas sensacionalistas. Elas estão presas às suas manias, elas estão presas ao seu circuito de pessoas que reproduzem o que elas falam, né? Então fica um sistema de recompensa contínua, né? Uma relação superficial, né? Onde a pessoa afirma o que a outra fala, em troca de a outra também fazer o mesmo, e elas ficam auto-reforçando os relativos delas. E daí elas se movimentam muito, essas pessoas, estão toda hora tentando fazer coisa, fazendo politicagem com certas pessoas para conseguir vantagens, para conseguir impor determinados tipos de eventos, de palestras, de políticas diretrizes, né, que na verdade são uma distorção, vão contra o rumo natural das coisas. E daí essas pessoas gastam um tempo enorme para fazer essas coisas, baseado numa visão restrita de mundo, que se recusa a se abrir para a realidade. E daí você pode ver, né, existe uma receita muito fácil para identificar esses tipos de pessoas. Bom, você vê se a pessoa está falando um monte de coisa bonita, fala como deve ser feita, fala de todas essas coisas, muitas coisas parecidas com o que eu venho expondo. Daí você chega nessa pessoa, propõe um monte de coisa que é a aplicação daquela teoria, muito bem ordenada. E a pessoa não demonstra nenhum interesse e ainda passa a fugir de você. É um sinal de que essa pessoa é uma hipócrita, é uma covarde, é uma pessoa limitada e frustrada. E por ser frustrada em sua limitação, ela se torna uma pessoa limitadora também. Ou seja, não basta ela comprimir sua vida ao máximo possível dentro da sua caixinha. Ela precisa também comprimir a vida de outras pessoas que estão tentando sair da caixinha, sair de todas as caixinhas. Então, ela faz o que estiver ao alcance para tentar impedir com que a pessoa que esteja saindo da caixinha permaneça na caixinha de alguma forma. Então, essas pessoas vão argumentar infindavelmente para justificar o porquê de não poder ser aplicado às coisas que elas falam que tem que ser aplicado. É até engraçado, né, de ver. Eu fui percebendo isso ao longo de muitos anos e após experiências muito impactantes. As pessoas realmente, algumas delas, anseiam por um mundo melhor, mas são incapazes de dar um passo em direção a isso. Então você vê casos de pessoas que até compartilham coisas, se propõem a abrir um diálogo e tudo mais, mas daí, a partir do momento que uma pessoa pega aquilo e começa a ir a fundo, demonstrar interesse e falar e fazer uma leitura profunda da coisa, a pessoa que propôs desaparece.
E é sempre a mesma história. Ah, falta de tempo. Ah, agora não vai dar. Depois eu vou ver. E a coisa nunca acontece. Quer dizer, a gente vive um momento muito peculiar na história. As pessoas estão desesperadas por mudar. Elas fazem, em alguns casos, essas tentativas. Elas dizem, vamos lá, eu estou disposto. Daí chega alguém que realmente está nesse turbilhão, pega esse assunto que a pessoa soltou, né? Começa a trabalhar, falando assim, olha, vou pegar isso, você demonstrou interesse, eu vou começar a ir mais a fundo nisso. Daí essa pessoa até acompanha por um tempo e logo depois ela desaparece. E fala um monte de desculpa, né? Quer dizer, seria a coisa mais importante da vida dessa pessoa, mas daí ela fala que tem outras obrigações, né, importantes. Então, basicamente, isso é o que acontece hoje em dia. Não só na educação, mas em todos os setores, né? Nas empresas, no setor público, né, na política, em qualquer ambiente de trabalho. Mas na educação eu vejo que isso é mais grave, porque a proposta, né, do sistema educacional, pelo menos em teoria, é transformar, né, a vida das pessoas. Um cidadão, um verdadeiro cidadão, no fundo, é um ser consciente, um ser já em vias de despertar. E de nada adianta nós termos uma pessoa... Eu já tive, né, alunos que só tiram 10 em disciplinas dificílimas. 9,5, 10. Mas daí você vai ver, né, você começa a tentar conectar uma coisa com outra, fazer essa pessoa relembrar daquilo que viu lá atrás, falar que aquele saber está num contexto maior, né, que exige uma capacidade, né, de estabelecer relações, de perceber as limitações daquilo, de ver, de aplicar aquilo de modo correto, orientado, né? Isso aponta para a filosofia, né? Em último caso para o espírito. Se você começa a colocar isso, essa pessoa fica revoltada, fica raivosa. Por quê? Porque ela é um pigmeu nesses campos. Você sobe um nível, a pessoa já se sente completamente impotente. Então, a pessoa vai vir com milhões de argumentações apoiadas nesse sistema pútrido, que está preso, né, no nível mais baixo, nível de componentes, né? Só estuda as coisas como bolinhas isoladas, que você deve ir acumulando. Ele vai se apoiar nisso para conseguir que qualquer pessoa que tente fazer ele, né, avaliar essa pessoa num sentido mais profundo, que é o que interessa nos dias atuais, em nosso planeta, essa pessoa não possa fazer isso. Ela não possa exercer um método verdadeiramente orientado para o alto, né, para a evolução, no sentido mais profundo. Então, a gente tem um problema muito, mas muito trágico aqui na nossa educação. A gente tem uma incapacidade, né, a humanidade, em geral, tem uma incapacidade em conseguir extrair alguma coisa mais profunda das coisas com as quais ela lida. Então, ela não quer saber, na verdade, de pensamento sistêmico, mesmo que o nosso mundo hoje demande esse tipo de pensamento, né, e inclusive vivência sistêmica, para conseguir não cair num abismo. O nosso mundo também precisa resgatar uma filosofia universal, que não é uma faculdade, fazer todo mundo fazer uma disciplina de filosofia, uma cadeira, né, ou ter alguns minicursos, mas no sentido de você ter um amor, né, uma aderência forte à sabedoria. Você ver um aspecto mais profundo da coisa, que conduz
a esse senso de finalidade suprema, que a gente chama de telefinalismo das coisas. Então, isso é algo que falta completamente nos nossos professores e professoras. Todo mundo que lida com a educação carece disso. Então, para essas pessoas, as aulas são um mero repassar de conteúdo, onde você faz algumas piadas mais ou menos grotescas, você mostra algumas relações, alguns problemas atuais, né, de aplicação daquilo, e ponto final. Daí você vai embora, faz a avaliação bem quadrada, né, que vai valorizar aquela pessoa mais bem adestrada em termos de execução racional. E daí os outros, se quiserem nota, tem que se adestrar nessa execução racional. E daí você joga lá e acabou. E é isso. E é assim que você avalia. Como isso é uma imposição generalizada, todas as pessoas que estão submetidas a esse sistema vão adestrar suas mentes, né? Vão limitar elas mais do que já está limitada a ser meros criaturas executórias. Então eu costumo falar, né, quando eu desenvolvo um monte, né, vou desenvolvendo uma série de equacionamentos, né, e termino a coisa, eu falo que aquilo, até de certa maneira, um macaco consegue fazer isso. Se ele for destrado, treinado, ele consegue fazer umas operações daquele tipo. Aquilo não é pensamento no verdadeiro sentido. Aquilo é execução de algo, né? Não envolve intuição, não envolve criatividade. Logo, não envolve superação. Então, o nosso sistema atual, educacional, ele não quer saber de superação. E superação é evolução. Ele quer saber de reprodução, né, de conservação de algo velho, né, que está putrefando e vai putrefar se essas coisas não forem permeadas, né, de algo mais substancial. Então, se você passa um conhecimento técnico sem esse aspecto sistêmico, sem esse aspecto filosófico, né, telefinalístico, que no fundo aponta para o espírito, você está perdido. E perdido também está aquele que recebe de maneira passiva isso, sem perguntar se há algo a mais além daquilo. Então, o docente que não faz isso, esse trabalho de mostrar ao outro, de certa maneira de revelar ao outro que existe algo infinitamente mais profundo por trás daquela simples fórmula, se a pessoa não mostra que aquilo na verdade faz parte de uma longa cadeia de desenvolvimentos, que teve contribuição de várias pessoas, e inclusive essas contribuições foram dadas por saltos geniais da intuição, e depois foram racionalizadas, né, cristalizadas pelo intelecto. Se a pessoa, né, se o docente não fizer isso, ele não está fazendo nada. E daí uma vida de 20, 30 anos trabalhando com ensino foi uma vida completamente inútil, uma vida sem valor, onde você não auxiliou ninguém. E é claro, existem o fato de você fazer tudo isso em sala não quer dizer que um monte de pessoa vá perceber. Há muitas pessoas que não se impactam de nenhum modo com isso. Mas já fica no subconsciente. Porque as pessoas, né, os alunos, percebendo uma pessoa totalmente diferente, que tange coisas diferentes, mesmo que ache ridículo, mesmo que se incomode, vai se lembrar dessas coisas em algum momento dessa vida ou de outras existências. E geralmente vai se lembrar quando estiver numa situação sem saída, na qual os métodos do mundo, que ela tanto valorizava, não servem para nada. Daí
talvez essa pessoa comece a pensar mais profundamente e ver, poxa, aquilo que eu via como tão inútil, tão distante da minha realidade, no fundo, é a coisa mais poderosa para mudar a minha vida cotidiana. E daí a pessoa vai começar a caminhar. Alguns já conseguem receber melhor, possuem uma receptividade maior, e daí elas já conseguem ir trabalhando de uma forma mais adequada tudo isso e ajudando até para reforçar o seu conhecimento em algo específico. Então a pessoa ganha mais gosto pela disciplina, né, pelo curso, a relação entre aquela teoria, né, aquele saber e a pessoa é menos traumática. Então ela não quer saber de acabar logo com isso e daí jogar no baú, né, ou jogar no lixo a coisa. Talvez mais para frente ela esteja numa conversa que vá remeter a ela aquilo que ela aprendeu lá atrás, da pessoa pega aquilo que ficou no baúzinho e retrabalha aquilo de outra maneira. Faz analogias, vai mais a fundo naquilo, percebe outras coisas e daí por diante. Só que não, a gente considera que os alunos hoje recebem as bolinhas de má vontade, assim que elas obtêm a nota carimbada, jogam fora, não deixam nem no baú, né? Algumas coisas tomam tanto pó, né? Ou são tão poucos mexidas ao longo do tempo que definham, né? E a relação sempre é traumática. A relação com o conteúdo, né, com o aprendizado, é sempre uma relação traumática. Por quê? Porque o sistema impõe que os professores e professoras façam desse modo, façam a coisa ser de modo traumático. E então, para isso, existem vários artifícios. E a gente pode resumir isso em restringir a liberdade da pessoa em fazer diferente, em fazer a coisa andar para frente. Então, hoje eu percebo de forma muito clara que o nosso sistema educacional ele está apodrecido, em franco estado de decomposição. Para alguns pode parecer que não, por quê? Porque um sistema educacional está no mesmo grau, né, de vibração que o sistema econômico do qual ele serve, né? Na verdade, o sistema econômico deveria se inspirar num sistema educacional realmente orientado para a ascensão do ser, né? Via instrução, claro, mas o principal é a educação. Só que não, a gente tem um sistema educacional que se prostituiu, né? Prostituição do espírito, nesse meio educacional leva a uma prostituição da função, né? Da educação, que acabou se tornando um apêndice da lógica econômica. Lógica econômica que está nos levando, né, para dores indescritíveis ao longo desses próximos anos e décadas. Um sistema econômico baseado no crescimento infinito de coisas finitas e na não exploração da dimensão mais profunda que existe no ser. Então, o nosso sistema educacional hoje em dia ele é refém da lógica econômica e ele pauta suas diretrizes inspirados nas diretrizes econômicas, que estão centradas na matéria. Então, quer ver uma coisa muito clara que revela isso? Pega o setor privado e o setor público. No setor privado, qual é a tara? Qual é o ideal, né? É até feio falar ideal, né? Por isso eu falo tara. A tara é lucro. Lucros cada vez maiores, custe o que custar. Não estou falando que o lucro é ruim em si. A questão é lucros que vão abocanhando coisa cada vez maior e vai se servindo apenas a si mesmo. O lucro pelo lucro.
e destruindo todos os setores, todas as dimensões da vida humana e da vida planetária. E daí, no setor público, né, em especial na educação, também isso aí, essa lógica, foi importada. Só que daí a ideia não é lucro, né, não é gerar riqueza, né, dinheiro. A lógica é formar em massa, né? Quer dizer, soltar a boiada, né, como já disse uma criatura muito ignorante que ocupou um ministério, né, num governo anterior. Então, deixa a boiada aí. O nosso sistema educacional está pensando em quantos alunos estão sendo diplomados com esses professores. Quanto mais gente formado por cabeça de professor, né, melhor. Independentemente de como esteja tratado o conteúdo, de qual o impacto na vida da pessoa, de qual a qualidade, né, como é que o ser está crescendo, não. O interesse é formar em quantidades massivas para que a instituição receba verbas, para que consiga continuar crescendo e crescendo e crescendo. Não é o lucro, né, que não se gera riqueza, você teoricamente formaria a pessoa. Mas você não está formando pessoas, você está informando, né, instruindo, jogando coisa dentro das pessoas. Nas provas as pessoas são apertadas e tem que cuspir um pouco disso, né? Tem que passar, né, a nota mínima. Daí com isso você carimba, a pessoa faz, entra nos registros, daí você vai lá para o Estado e fala, ó, eu formei, cada professor formou 30 e poucos. E está crescendo, está formando cada vez mais. Daí você tem um joinha, né, da autoridade central que vai te conceder mais verba. E essa verba vai ser usada para você continuar formando mais gente. Então você vai criando mais cursos de forma desordenada, você vai querendo formar mais alunos mais rápidos. E para você fazer isso, você tem que deixar a qualidade de lado. Você tem que só usar coisas que sejam facilmente reprodutíveis. Tudo tem que ser a toque de caixa. Qualquer coisa que exija algo mais profundo vai ser podado na hora. E daí você tem essa insanidade que a gente vê hoje em dia, dessas expansões desordenadas. Quer dizer, você está pensando em... Você faz... Ó, aqui tem tantos profissionais, tem mais ou menos uns cômodos aqui, uma encanação, a gente compra umas carteiras, põe uma lousa, enfia uns livros na biblioteca e pronto, daí dá para dar mais tantos cursos. Você não está pensando nem mesmo em infraestrutura física, quanto mais na qualidade do que está sendo passado lá. Você não está pensando em desenvolver pessoas. Você está pensando em informar, né, vomitar coisas para as pessoas e daí jogar elas aí para esse mercado de trabalho, né, que também está perdido, né, em linhas gerais, e pronto, e acabou. Então, esse é o sistema educacional que a gente tem hoje em dia. Tem pontos do mundo, né, alguns lugares, em algumas circunstâncias históricas, que vão contra essa tendência. Mas são raros, são muito raros. São números tão baixos que não conseguem fazer a diferença para mudar de forma objetiva, né, exteriormente, concreta, o nosso sistema Terra, né, toda a nossa civilização. Então, existe esse problema é central. Eu já tive conversando com pessoas, né, lá no trabalho, né, e eu falei essa questão, né, que no fundo a nossa lógica, né, essa visão que eles dizem visão gerencial das coisas, né, ter um funcionário em atividades que ajudam a trazer mais orçamento. Falei que isso aí é a mesma lógica do lucro no setor privado. Só que, claro, né, com uma roupagem diferente. A pessoa ficou extremamente irritada comigo, negou, falou, não é assim, não é isso não, veja que tal. Mas no fundo, meu amigo, minha amiga, no fundo, na substância, é exatamente a mesma coisa.
É um crescimento desmensurado, sem se preocupar com para onde a gente está indo, sem se preocupar com o crescimento interior do aluno. E quando eu falo crescimento interior, um monte de pessoa, várias pessoas que infelizmente não evoluíram ainda, ficam pensando em coisa, de hippie, religião, igrejas, meditação, como se crescimento interior fosse algo que não estivesse permeando, fosse uma possibilidade a todo momento, em qualquer circunstância. Não, as pessoas não entendem isso. Elas não compreendem que esse despertar interior vai ajudar a pessoa a reforçar os aspectos exteriores, do intelecto. Então, a intuição alimenta todo o resto. A nossa mente, para funcionar de forma saudável e orientada, o nosso organismo físico, as nossas emoções. Então, é apenas a intuição que consegue dar essa orientação. E por isso eu advogo que, enquanto o sistema educacional não inserir o fator espírito, ouso ainda dizer, o fator Deus, em toda a sua estrutura, permear todas as suas atividades com isso, com uma filosofia universal profunda em todos os seus métodos, em seu modo de agir, com essa visão sistêmica, pensamento sistêmico em todas as suas coisas. E enquanto isso não houver, nada vai se dar. E eu não estou falando de inserir bolinhas a mais. Eu estou falando no espírito da coisa que deve permear qualquer coisa. Percebam, você pode ter cursos de filosofia, de humanidades, que são cursos técnicos, de certa forma. Quando você só está pensando em reproduzir coisas antigas e aquele saber está fechado, você, no fundo, está tendo uma abordagem focada, só em elementos. É o que eu chamo de técnica. Não técnica no sentido de que se trata só de coisas de ciências físicas aplicadas, mas no sentido de que você está preso àquilo, Na verdade, esses tipos de humanidades não são humanidades, são coisas presas, Inclusive, um dos maiores problemas, a armadilha que o pessoal da imensa maioria das ciências humanas caiu, foi tentar investigar mais a fundo essas questões da psicologia, da história, da filosofia mesmo, baseada numa visão materialista de mundo, que se apoia numa visão reducionista, mecânica das coisas, e não orientadas, apontadas, inspiradas pelo espírito, pela intuição do ser. Então daí a gente pode ter pessoas de humanidades que até são mais ogras do que algumas pessoas das ciências naturais ou da engenharia. Porque se a pessoa da engenharia estiver imbuída com esse espírito, quando passa o seu conteúdo, ela supera infinitas vezes o sujeito. Pode ser também da engenharia, das ciências naturais, mas das humanidades que estão orientadas na base materialista. Então, percebam que não é uma questão de que assunto você tem que falar, eu tenho que falar um pouco disso, tal. A questão é de permear o que você está fazendo o máximo possível com o espírito, E a manifestação do espírito nas coisas que você faz é feita através da intuição. A intuição é a dimensão de manifestação do espírito no seu ser. E é apenas isso que pode salvar o nosso sistema educacional. Qualquer outra coisa, criar novas legislações, novas regrinhas, abrir mais laboratórios disso, fazer mais reuniões, criar comissões para estudo disso,
fazer infindáveis análises estatísticas para analisar se isso pode ser implementado assim ou não, tudo isso é enrolação. É, na verdade, um adiamento para a única questão que interessa, que é despertar o espírito, coisa que as pessoas do setor educacional, que deveriam aceitar, ter abertura mínima para isso, fogem de todo o jeito. Então, dessa maneira, a gente não vai andar para frente um passo sequer. E quando eu falo andar para frente, não é fazer, formou o aluno tem um emprego e está ganhando bem. O aluno está, estamos formando grande quantidade, a verba aumentou, o nosso salário aumentou, ficou mais tranquilo nosso trabalho. Não, isso não é andar para frente. Andar para frente é você estar atuando no sentido de transformar esse mundo, reorientar ele, fazer o ser se sentir melhor e pegar todos esses saberes e usá-los da forma correta. Então, a educação tem uma grande responsabilidade. Esse setor, por não estar percebendo a gravidade do momento histórico, está acumulando uma dívida enorme para a eternidade. Por quê? Existe um dever supremo de inserir esses fatores para você realmente ter uma educação de verdade, e isso não está sendo feito. Então, minha experiência ao longo dos últimos anos, em especial ao longo dos últimos meses, me leva a concluir que não existe saída a não ser pelas catástrofes que vão ocorrer. Não existe, mas não há mais tempo para a gente reverter isso. É uma coisa de longo prazo, para você começar a transformar a vida das pessoas, a reorientar tudo. E eu vejo que não existe isso, nem por parte das poucas pessoas que se dizem preocupadas com essas questões. Elas fogem, Assim que alguém começa a caminhar para valer, elas fogem. Por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo de andar sozinho. Elas têm medo do diferente. Elas não interpretam corretamente termos como Deus, Espírito, evolução, crescimento interior e por aí vai. Essas próprias pessoas, que às vezes são muito estudadas, não compreendem que a ciência, algumas pessoas da ciência, os melhores, alguns deles, estão arranhando já essa questão. A consciência sobrevive ao corpo físico, o universo tem limites que não são espaciais, o tempo também, o espaço-tempo é limitado, a nossa bolha espaço-tempo não está contido num outro volume, mas é uma questão dimensional. O sentimento, a intuição é um fator vital para a gente desenvolver mais o intelecto. Tem um monte de pessoa falando isso já, inclusive tem estudos sérios. E as pessoas no setor educacional nem sequer sabem disso. E quem sabe não quer aplicar isso de jeito nenhum, porque isso vai afetar a vida confortável que eles têm. Dá muito trabalho fazer isso. Então elas ficam presas naquelas bolhas, cada vez mais restritas e cada vez mais sufocantes. E para elas terem um certo grau de estabilidade, de integridade em meio a essas bolhas cada vez mais comprimidas, elas precisam criar reuniões cada vez mais, fofocar mais, gozar mais no escuro de seus quartos, com um monte de porcaria informacional, um monte de coisa que reproduza a forma mental delas. Elas precisam falar mal de tal, falar sempre do outro, mas longe do outro, fofocar, mexerico, cafezinhos, bolinhos, tudo muito agradável, muito maquiado, muito superficial, uma encenação perfeita, Então o que eu vejo também é uma constante teatro.
onde a pessoa, para ser aceita, né, pelo grupo, tem que prostituir o seu espírito através de um teatro infindável e cada vez mais forçado, onde todo mundo não trata da questão importante e fica tentando parecer que trata, né? O segredo é parecer que você está realmente preocupado com o progresso da humanidade, mas no fundo não fazer isso, porque se alguém descobre que você está fazendo isso, vão começar a surgir barreiras. Primeiro ignorando, depois tentando ridicularizar, depois tentando barrar, e em último caso, se você consegue ainda superar tudo isso, eles tentam te eliminar. Vide a história de Jesus, o Cristo, quando veio à Terra, exemplo máximo. Mas esse é o exemplo máximo, né? Não falta muitos, inúmeros, milhares de exemplos por aí, né? Toda pessoa que está à frente, né, do tempo capta o que a vida pede no grave momento histórico, acaba pagando esse preço. Mas o maior preço vai ser a humanidade que hoje está tranquila, está relativamente cheia de contatos, pessoas que estão tendo sucesso ao difundir seus mexericos, né? Essas pessoas vão pagar o maior dos preços. Quando tudo ruir e começar a surgir um mundo novo. Mas antes de surgir esse mundo novo, é preciso que esse mundo velho, que o sistema educacional infelizmente insiste em sustentar, rua, desintegre por completo. E a partir daí vai nascer uma nova forma. Um sistema educacional, um sistema econômico, uma política, e por aí vai, né, relações humanas, mais condizentes com a substância, com a essência da realidade. E quando esse dia chegar, vai ser muito mais agradável para as pessoas que hoje tanto sofrem viverem numa sociedade assim. Após algumas reencarnações, essas pessoas, continuando a fazer o trabalho que faziam nessa terra de maneira sofrida, poderão fazer o seu trabalho, só que agora de uma maneira aceita, construtiva, fecunda. E assim a humanidade vai avançar. Enquanto que as outras pessoas que preferiram salvar suas posições, fazer uso, né, do ideal apenas para continuarem nos seus gozos infindáveis, vão retroceder em muito e vão ter que aprender em outras regiões de nosso universo, em regiões muito mais áridas. Vão ensinar pessoas dos níveis mais baixos como progredir, para que elas próprias tenham a noção do que elas fizeram com seres que se esforçaram enormemente em impulsionar para frente. E daí a justiça vai estar sido restabelecida, pelo menos nesse grande ciclo multimilenário. E daí a gente consegue entender porque são bem-aventurados, né, os que são perseguidos nesse mundo. Bem-aventurados os perseguidos, porque eles irão herdar um mundo muito melhor, onde eles realmente poderão fazer algo útil e serem reconhecidos pelos que fazem. Então isso resume tudo. Nosso sistema educacional está nesse passo. E é óbvio que, para quem já despertou, tem que relacionar tudo isso. Então, uma educação sem o fator espiritual, né, sem Deus como eixo central, mesmo que ele não tenha uma forma nem um pouco manifesta, é uma educação que não é educação, é uma pseudo-educação. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Isso serve como um alerta, né, um alerta desse oceano informacional. E quem for da área da educação vai
e realmente quer fazer as coisas andarem, vai perceber isso com clareza. Então o aviso fica dado, isso não se trata de uma ameaça, não se trata de uma opinião, não se trata de uma perspectiva relativa particular, se trata de uma visão profunda, que é para o bem de tudo e de todos. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Saudações fraternas a todos vocês.